Começando com a nossa aula, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito, mas muito importante. Lipólise na gordura para harmonização corporal. Lipólise na gordura para harmonização corporal. Tirei os comentários, chegou a hora do vamos ver, chegou a hora onde a gente vai separar as crianças das mulheres, as meninas, de quem quer ter resultado. Então, a lipólise na gordura para harmonização corporal. Muito tem se falado sobre harmonização corporal, sobre utilizar, né, os princípios que a gente pode chamar de injetáveis e não injetáveis, terapias da eletroterapia e terapias cosméticas, terapias de aplicações, terapias de gases, quando a gente coloca aí o ozônio, a gente coloca aí a carboxiterapia, o CO2 medicinal, para gerar efeitos fisiológicos no tecido. E muito desse assunto que você vai ver sobre terapias injetáveis, quais são os pré-requisitos, o que é que você precisa entender sobre esses conceitos, para começar a gerar mais resultado na tua prática clínica, no que você faz atualmente, tá? Eu quero evidenciar hoje para vocês e como é que funciona, ok? A sala de gordura é formada, tá, por uma cadeia triglicerídea de cadeia longa. Então anota aí, triglicerídeo de cadeia longa, que é normalmente o que a gente trata. Qual é a principal carro-chefe que a gente recebe nas clínicas estéticas? Eu não sei na clínica de vocês, mas na minha clínica, o carro-chefe é gordura localizada. Não sei na de vocês, tá? Pacientes querendo emagrecer, pacientes querendo eliminar gordura localizada, pacientes querendo mudar a composição corporal. Eles querem ficar mais bonitos, mais magros, querem definir o corpo, querem ficar com a barriga de tanquinho, querem secar a barriga, diminuir abdômen alto, abdômen baixo, flacidez associada à gordura. Então, a gordura está envolvida em todos os aspectos dentro da clínica de estética. Eu não sei aí como é com você, mas me fala se quem está no YouTube vai conseguir falar, quem está no Instagram não vai conseguir falar, se é o principal mecanismo ou a principal afecção que é buscada. Então, a cadeia triglicerídeos longa, ou seja, a molécula de gordura, é formada de ácido graxo e glicerol. É importante você saber esse processo. Por quê, Sócio? Porque eu vou saber para onde é que está indo cada coisa. Eu vou saber qual é a formação de um ácido graxo, a metabolização desse ácido graxo, como é que acontece a metabolização do glicerol, por exemplo, para onde é que vai, como é que ele é sintetizado, como é que ele vai ser armazenado no organismo, e hoje a gente vai explicar isso para você, tá? O processo de trabalhar com gordura, eu entendi que eu tinha que entregar o que o meu cliente estava buscando. E o que é que o nosso cliente busca? Ele busca um corpo mais bonito, ele não busca só eliminar gordura. E eu precisei entender como é que funcionava a sala de gordura. Então, eu tenho um triacilglicerol, que é essa molécula, tá? Essa molécula de gordura que chama triacilglicerol, que são 3 ácidos graxos com uma molécula de glicerol. Então, eu tenho essa forma de composição química, ok? E essa forma de composição química, ela vai se armazenando e ela vai se somando lá no fígado através de quilomicrons, ok? Ela é sintetizada no fígado e nas próprias células de gordura. Então, formada através de quilomicrons, que na hora da ingesta calórica, imagina, você comeu alguma coisa, um carboidrato, uma frutose, galactose, algum tipo de lipídio também. Na hora que ele vai ser biodegradado, que ele não vai chegando no intestino, na primeira porção, nas primeiras porções do intestino, ele já vai para ser absorvido e é fracionado em quilomicrons. Parte dele viram hormônios, ok? Parte desses triglicéridos viram hormônios e parte dele vão para o fígado para se transformar e se biosintetizar em triglicerídeos, ok? Ou triacilglicerol. Ele se liga aí 3 moléculas de ácido graxo com uma de glicerol, tá? E vai ser transportado para algum local. Ou ele permanece no fígado, ou ele vai para alguma região do corpo. Certamente alguma região miotenguinha, alguma região que tenha músculo, tá? Alguma região muscular, para que eu tenha uma reserva de emergência, eu chamo dessa reserva muscular como a carteira do organismo. Quando o corpo precisa de energia, quando o corpo precisa de moeda, que é a moeda energética dele, ele tem que ter aquilo perto, aquilo próximo dele. Então, por isso que ele deixa próximo à região muscular, que é a região que movimenta o nosso corpo. Se vocês lembrarem, nós temos o nosso músculo esquelético, o músculo estriado cardíaco, o músculo liso. A gente tem essa musculatura, todo o nosso corpo, com base em proteínas e em músculos que movimentam e mantêm a nossa vida, tá?
como o diafragma, que controla a respiração, como a musculatura que faz a gente levantar, deitar, como a musculatura, não é, o quadríceps, bíceps, tríceps. A gente tem a musculatura também digestiva, nosso intestino, a musculatura lisa, que não controlar o que eu chamo de nervoso autônomo, ok? Então, vai relembrando aí. Eu estou trazendo todo esse processo fisiológico para que você tenha clareza e vá relembrando tudo isso que talvez você tenha esquecido lá na base da faculdade. Então, quando eu tenho aqui, ó, ácido graxo e glicerol, eu tenho que saber para onde é que vai. Para onde é que vai isso, Sóstenes? Para onde é que vai o ácido graxo e glicerol? E você precisa entender que, dentro desse composto, o ácido graxo ele vai ser metabolizado, ele vai ser armazenado como forma de gordura, tá, no músculo, e parte dele vai para o fígado para ser biosintetizado, para ser virar composto digestivo, para ser usado como moeda energética. E o glicerol, ele é consumido rapidamente, ele vai para o fígado, tá, para a corrente sanguínea, para ser biosintetizado também e gerar novas moléculas, ou de triacilglicerol, ou ser usado como fonte energética também. Então, observa para onde é que vão isso. O que é que eu tenho que entender? Que no primeiro momento, meu glicerol vai ser consumido e mais tardar no processo de lipólise na estética, quem vai ser consumido são os meus ácidos graxos. Então, quando eu tenho aí, né, entenda que eu quero que vocês conheçam esse processo de uma maneira clara, profunda e sejam bem direcionados com isso. Eu tenho aqui o meu alimento, tá? O meu alimento, ele entra através da ingesta, ok? Eu comi um bolo, eu comi um macarrão, eu comi ovo, eu comi alguma coisa. E nesse alimento existe alguns componentes que são carboidratos, lipídios, proteínas, minerais, eu tenho vitaminas, que são aminoácidos, que são consumíveis, são ingeridos por nós, seres humanos, na nossa alimentação, tá? E nessa alimentação, eu vou ter aí, consequentemente, atualmente, a gente tem uma alimentação com a alta ingesta de carboidratos. Então, eu vou, com esses carboidratos também, quando eu como proteínas, nem toda proteína é só proteína, tá? Existem carboidratos e proteínas também, compostos. Vegetais também possuem proteínas, possuem carboidratos, possuem açúcares de maneira diferente. É importante você saber isso. Que não é só no bolinho que tem carboidrato ou que vai aumentar a sua glicose, não é só na uva, tá? Nem é só na maçã. Então, mas imagine que você comeu uma maçã e você vai ter um aumento na taxa de glicose, ou comer uma tapioca, né? Aqui na minha região muito é conhecido comer tapioca. Você comeu tapioca e teve uma alta taxa de glicose, né? A pessoa se ilude achando que está fazendo dieta só comendo tapioca, tá? Não tá. É uma bomba calórica. Então, você está mandando a tua cliente, a tua paciente comer tapioca, certamente você está cometendo um erro, tá, criatura do céu? Então, você vai ter uma alta, observa aí que você vai ter uma alta taxa de glicose. Eita, eu estou aumentando a minha câmera. Você vai ter uma alta taxa de glicose que vai ser estimulada, ó. Vai ser estimular o pâncreas, a célula beta pancreática, tá? Essa é uma célula beta do pâncreas, que vai estimular aí a saída de um dos principais enzimas, as enzimas carregadoras dessa glicose, que é a insulina. O fígado vai absorver essa glicose, tá? Essa glicose que estava solta na corrente sanguínea, que a insulina foi carregar ela, a insulina foi carregar essa glicose para o fígado, e o fígado vai armazenar ela em forma de glicogênio. Anota isso, glicogênio. A glicose é uma molécula pequena, imagina que a glicose é uma uva. E o glicogênio é um cacho de uvas. Anota isso, tá? A glicose é uma uvinha. E o glicogênio é um cacho de uvas, cheio de uvas, muitas uvas juntas. É um glicogênio, ou seja, é uma molécula maior que vai estar armazenada. Quem vai armazenar é o fígado, tá? Em forma de glicogênio. Vai armazenar onde? Esse fígado vai armazenar em algum local. Ele vai armazenar no próprio fígado e vai armazenar também, no músculo. Então, o glicogênio ele vai estar lá no fígado e vai estar no músculo. Entendido isso? Importante você saber o porquê que a gente vai falar sobre metabolização de ácido graxo utilizando corrente excitomotora, ou utilizando corrente russa e corrente alça, lá na quinta-feira. Então, presta bem atenção. Quando eu tenho baixa glicose, Sóstenes, o que é que acontece? Quando eu tenho baixa glicose, eu vou ter aí o meu pâncreas
estimulados por células, né, estimulando células alfa, agora células alfa, e quando o meu pâncreas estimula essa produção de célula alfa, eu vou ter um efeito contrário, eu vou ter aí uma enzima chamada glucagon. Essa enzima glucagon vai fazer o quê? Ela vai separar, ela vai romper ali aquele cacho de uvas de glicogênio em pequenas moléculas de glicose para que o corpo aumente, tenha uma reserva energética. Você está entendendo como é? Não basta entender de gordura, eu estou explicando o processo completo, desenhando esse processo para que você possa compreender como funciona. Entendido isso, se você entendeu isso agora, você vai conseguir compreender o que eu vou passar agora sobre alguns termos importantes, tá? Esses termos importantes eu vou trazer para você. O que é TNF-alfa? Quem aqui já enlouqueceu quando viu esses termos? Né? Quem aqui nunca enlouqueceu? O que é TNF-alfa? TNF-alfa é uma citocina que age diretamente no adipócito, promovendo a indução de apoptose, inibição da lipogênese, ou seja, para de formar novas células de gordura, lipo, gordura, gênese, formação. Anota isso, criatura, em nome de Jesus. Quando você vai inibir a lipogênese, você está parando o processo de acúmulo de gordura, isso é importante. Via inibição da expressão da lipase lipoproteica, LLP, do GLUT4 e do acetil-CoA, em síntese, bem como o aumento da lipólise, ou seja, quando eu tenho TNF-alfa ativo, TNF-alfa também chamado de fator de necrose tumoral, ao contrário, tá? TNF-alfa, fator de necrose tumoration, tá? Vamos falar, quer falar em inglês? Então, por isso que é ao contrário. Então, quando eu tenho aí, ele estimula o aumento da lipólise, cumprindo, portanto, um papel importante regulador no acúmulo de gordura ou tecido adiposo. Entendido isso, se você entender esse pedaço aqui, você vai entender muito sobre a apoptose. Quando eu estimulo TNF-alfa, eu aumento a lipólise, eu gero a apoptose, ou seja, é uma citocina que age diretamente no adipócito, promovendo a apoptose, uma morte celular por inviabilidade da célula. Depois, eu tenho inibição da lipogênese, ou seja, da formação de novas células de gordura. O corpo dispara de produzir mais células de gordura. Tenha calma. Estamos sofrendo um ataque, certamente alguma coisa, algum fator necrótico de tumor, algum fator tumoral está nos afetando. Então, para de produzir novas células de gordura, para a lipogênese. Vamos gerar esvaziamento desse adipócito, que a gente vai precisar de energia para combater esse mal que está acontecendo no meu tecido. Está compreendendo? Isso vai diferenciar você de ser uma referência em harmonização corporal ou não. Quando você entende os processos que acontecem dentro do nosso corpo. Então, lá atrás, quando eu comecei a minha jornada, gente, uma coisa que eu sempre gostei muito foi entender sobre os processos fisiológicos para que eu pudesse me embasar, para que eu pudesse explicar bem, explicar ao meu cliente e ele saber o que eu estou falando, ter confiança e eu confiar no que eu faço, tá? Por isso que eu estou trazendo isso para você aqui. Interleucina, ou IL-6, interleucina 6, é uma citocina com efeito pró-inflamatório. Em respostas agudas, ó, gente, não vai ter material, tá? Não tem material. Quer tirar print para ler? Tira print e lê, tá? Tira print e pergunta para tua paciente se ela sabe o que é isso. Até posta, se quiser postar no teu perfil, já posta também, tá? Então, respostas agudas à ação de metabolismos e carboidratos e lipídios. A infusão de interleucina 6 em doses próximas à fisiológica em humanos saudáveis aumenta a lipólise, independente na modulação de catecolaminas, glucagon e insulina, indicando que a interleucina 6, como um fator importante no metabolismo dos lipídios, como o TNF-alfa, ela também inibe a LLP e aumenta a liberação de ácidos graxos livres, ou seja, aumenta a lipólise. Além disso, a sua expressão aumentada parece estar relacionada à supressão da leptina, ou seja, ela dá saciedade. Quando eu tenho a interleucina 6 liberada, eu tenho aí uma supressão da leptina e estimulação da proteína C reativa, bem como redução da expressão
de IRS, GLUT4 nos tecidos musculares e hepáticos. É secretada por macrófagos e adipócitos, sendo esses responsáveis por 30% da sua secreção. As catecolaminas podem estar em sua expressão via beta-2 e beta-3 e adrenoreceptores de tecido adiposo. Então, preste atenção. Sóstenes, o que é que isso vai transformar no modo como você... Deixa eu mostrar o próximo termo que você precisa entender, tá? Gente, tem alguns ativos, por exemplo, interleucina 6, a gente consegue até utilizar em intradermo, tá? Tem alguns ativos muito importantes, eu vou falar alguns ativos desses lá na jornada de harmonização corporal de emagrecimento, quais ativos a gente pode utilizar também. Então, PPARG, ou PPAR, conhecido como PPAR por vocês, por mim, se vocês não escutaram falar do PPAR, vão entender agora. Isso aqui eu já estou antecipando, porque tudo isso que eu estou falando aqui são termos relacionados à gordura, para que você tenha clareza quando você estiver trabalhando com gordura ou escutar algum termo desse, você saber exatamente o que você está vendo. Então, é o fator de transcrição ativado por ligantes. O PPAR da família gama é o único membro da família de receptores nucleares que se encontra expresso em altos níveis, especificamente no tecido adiposo, com importante papel na adipogênese, ou seja, formação de novas células de gordura. Então, o PPAR estimula o quê? A nova formação, estimula a adipogênese. Adipo vem de adipócito, gênese vem de formação. Então, apresenta também importante papel na sensibilização periférica à insulina, por meio de vários mecanismos. Redução na expressão da resistina, do TNF-alfa, aumento da expressão adiponectina, aumento da LLP, proteína transportadora de ácido graxo e acetil-CoA, redistribuição da gordura muscular no tecido adiposo abdominal para o tecido adiposo glúteo-femoral. O que é que isso quer dizer, gente? O PPAR, ele é um estimulante, ou seja, ele aumenta a produção de gordura. Então, todo mecanismo que eu tiver na eletroterapia que venha a reduzir ou inibir PPAR, ele é de ajuda. Por exemplo, eu vou trazer um para vocês agora, que é a carboxiterapia. Tá aqui, ó. Carboxiterapia, ele é um redutor ou um inibidor de PPAR, tá? Na literatura já traz essa comprovação. Qual outro, Sóstenes? Cavitação de baixa frequência. Vamos continuar com os termos que vocês precisam compreender. Leptina. Leptina, além do importante lipostato, ou seja, um regulador do balanço energético, de acordo com a reserva de gordura corporal, tem sido implicada na regulação do sistema imune, respiratório e reprodução. Tem relação direta com o balanço energético e tem como ação primária os neuronúcleos do hipotálamo, tá? Arqueado, onde estimula, hipotálamo arqueado, tá, gente? Onde estimula a expressão de neurotransmissores e hormônios ligados ao mecanismo de inibição e ingestão alimentar, aumento do gasto energético total, aumenta gasto energético, ativação do sistema nervoso simpático, ao mesmo tempo inibe a expressão de neuropeptídeo, considerado orengênicos, ou seja, envolvidos em mecanismos de aumento na ingestão alimentar, ou seja, a leptina, quando ela está em atividade, ela vai envolver a fome. Ela vai estar relacionada também com a redução do gasto energético. Em relação ao metabolismo lipídico, a leptina pode ativar a adenosina ciclase, aumentando a oxidação lipídica no músculo esquelético, suprimir a atividade de esterol-CoA, desnaturase, reduzindo também a síntese de triglicerídeos a partir de ácidos graxos monossaturados. Sua expressão é predominante no tecido adiposo, 95% ou mais, variando de acordo com o tamanho do adipócito e a massa de gordura total. Tá? Agora, bora para o próximo. Leptina, anotaram, tiraram o print, espero que sim, tá? Insulina. Ao contrário das catecolaminas, a insulina tem um papel lipogênico, ou seja, formação de novas células de gordura. Sobre o tecido adiposo, ela promove estoque de triglicerídeos por vários mecanismos, incluindo a diferenciação de pré-adipócitos, adipócitos, a estimulação no transporte da glicose de ácidos graxos
e síntese de glicerídeos. Agora, olha aqui para mim. Não tem como você... Auri, eu amplio, tá? Daqui a pouco, só um pouquinho. Não tem como você entender todos os processos de gordura sem você entender sobre esses termos. E por que eu trouxe explicadinho todos eles, tá? Às vezes eu falo, às vezes eu verbalizo, né? Você não consegue compreender. Quando eu trago explicado, muita gente por aí na estética fica dizendo PPAR, interleucina, catecolamina, e não para explicar para você o que é. Essa preparação que eu estou fazendo para a nossa jornada é para isso. É para que você tenha clareza, para que você não fique mais assim, enlouquecendo, que você possa estudar e entender esses processos. São termos complicados? São, mas quando você começa a relembrar a fisiologia, vai vindo, você vai tendo domínio sobre isso. Isso é importante na tua construção profissional, para que você chegue lá na ponta no teu cliente e possa explicar. Claro que você não vai parar para explicar para ele o que é uma interleucina, nem o que é uma apoptose, tá? Mas você pode trazer uma noção para ele de como funciona. Isso vai trazer segurança, fazer você vender mais, entregar mais resultado, vai fazer saber como associar mais na frente, que eu vou falar sobre associação, ok? Veja como isso é importante dentro desse processo. Auri, tá aí, ó. Ampliei para vocês. Gente, quem não tirou o print, vou colocar agora novamente. Estão prestando atenção? Olha aqui para mim. Não tem. Eu vou começar a falar agora sobre sobre lipólise, tá? Sobre lipólise. Então, prepara papel e caneta, que agora você vai entender lipólise de uma vez. Antes de falar sobre lipólise, eu quero que você veja uma coisa aqui. Antes de eu falar sobre lipólise, assiste isso aqui. Veja como acontece o processo de lipólise, o processo de redução, ou seja, de diminuição das células de gordura, tá? Onde acontece esse esvaziamento. Lipólise é esse esvaziamento das células de gordura, quando você tem o quê? Uma redução desse processo. Olha aí novamente. É algo que vai acontecer de uma maneira estimulada por alguns mecanismos. A gente vai falar disso para vocês. Vocês observaram como é que acontece? Viu o adipócito murchando? Morreu? Não, está murchinho ali, pronto para encher de novo, caso a pessoa volte a comer muito mais. Tá? Caso a pessoa volte a alimentar de uma maneira excessiva, o adipócito volta a aumentar novamente. Ok? Essa é um pouco sobre lipólise. Entenderam sobre... Vamos agora abordar a lipólise de uma maneira mais aprofundada? Vamos falar de lipólise de uma maneira mais aprofundada? Estão prontos para entrar e imergir direto? Quem está agora aqui comigo, prepara que a gente vai entrar num dos principais mecanismos que a estética gera, a bênção da lipólise. Lipólise ou esvaziamento de adipócitos. Deixa eu voltar aqui, que eu estou aqui. Lipólise ou esvaziamento de adipócitos, tá? É um tratamento para queima, a gente chama de queima, né? Dentro da estética, a gente já chamou isso muito de queima de gordura, tá? Não é o melhor termo para ser utilizado, mas para os pacientes funciona, tá? Eu não estou muito ligado em que é corretamente. O termo que a gente pode utilizar queima, esvaziamento, diminuição, né? Saída, extravasamento. É o que vai... É como se eu estivesse pegando um pano e espremendo, tá? É como se eu pegasse a gordura tivesse um pano e espremesse. Se a lipólise, a saída, quando eu extravaso, essa lipólise é um processo de retirada do ácido graxo, ou seja, de saída desse ácido graxo de glicerol, por um estímulo, tá? Essa liberação do ácido graxo para fora, tá? Para a saída do adipócito. Uma vez fora do adipócito, o ácido graxo tem duas opções. Uma, esse ácido graxo não metabolizado, ele vai ser encaminhado para o fígado e vai ser reabsorvido pelo organismo, ou esse ácido graxo é eliminado pela via de consumo metabólica convencional. Não vai sair na urina, tá? Não vai sair na urina. Em nome de Jesus, você não vai dizer mais ninguém, e eu sei que vocês sabem disso, né? Pelo nível que vocês têm, que isso não vai sair na urina. Então, dentro desse processo,
Quando eu tenho esvaziamento de adipócitos, eu tenho, consequentemente, aí uma mudança na configuração corporal, tá? E essa mudança na configuração corporal acontece o quê? Vai acontecer isso aqui. Isso que vocês viram. Tá? Quando eu tenho esse esvaziamento, ó, murchou, mas está ali pequenininha, pronta para encher novamente, caso receba estímulos para isso. Ou caso ele não seja metabolizado. Ele vai ficar prontinho ali para ser consumido, para ser reabsorvido novamente pelo organismo. E aí, com essa diminuição, você tem uma mudança na composição corporal externa, modificando, assim, a fisionomia, a aparência tecidual. Então, por isso que muitos pacientes saem da maca, têm resultados incríveis, com uma semana, 2 semanas, dizem, eu engordei tudo de novo. Claro, querido, você voltou a engordar, não é que você voltou, a sua gordura voltou, você comeu e encheu ela de novo. Tá? É esse processo que você tem que começar a explicar para os teus pacientes de hoje em diante, que é assim que acontece. Não é a obra do acaso, nem milagre, tá? Não é, assim, nasce gordura, ou a gordura ressuscitou, ou o teu tratamento foi um tratamento Cinderela, foi e voltou. Foi e voltou não, porque Cinderela foi você que não fez o dever de casa, né? E aí, por isso que você precisa saber sobre ferramentas de emagrecimento para ajudar esse teu cliente nesse processo. Vamos falar agora sobre os nossos amorzinhos, que é os nossos equipamentos. Vamos entrar agora onde vocês gostam. Tchará. Eletrolipólise. Eletrolipólise dentro do processo de esvaziamento, ou seja, dentro do processo de retirada, ou seja, de novo, eu falei aqui sobre lipólise, então eu vou falar sobre eletro, ou seja, um estímulo elétrico que vai gerar lipólise, esvaziamento desse ácido graxo, esvaziamento dessa molécula de gordura. Entendido isso, quando você vai entender a eletrolipólise, é um tratamento simples, de alto resultado, que é negligenciado pelas clínicas de estética, pelos profissionais de estética. Por quê? Se é barato, eu não dou valor. Se é barato, não funciona. Se não for 50 mil reais, 200 mil reais, não funciona. E aí, é uma coisa que eu vou trazer para vocês. Muito dos resultados que vocês veem por aí foi gerado por essa coisinha linda. Pela eletrolipólise de maneira repetida, feita da forma correta, na frequência correta, no tempo correto, na colocação apropriada para isso. A eletrolipólise é um mecanismo que vai trazer aí um processo de aumento, eu vou explicar mais para frente para você, aumento na circulação periférica, estimular a hormônio de paz sensível, você vai ver, a gente vai falar de eletrolipólise e ultrassom. Então eu estou aqui, como é que a gente utiliza normalmente, tá? Eletrolipólise. Vou falar aqui, a eletrolipólise tem algumas coisas, algumas formas que a gente pode utilizar. E vamos mostrar para vocês aqui. Eu posso usar a eletrolipólise com agulhas, tá? Por exemplo, eu estou aqui com agulha, é uma agulha de acupuntura, tá? Uma agulha de aço inoxidável, uma agulha fininha. E o propósito dessa agulha é que essa agulha possa conduzir uma corrente elétrica através do tecido e distribuir essa corrente, eliminando assim a impedância tecidual. Nosso tecido ele possui uma proteção. Ele é feito de células justapostas, nossa epiderme, tá? Queratinócitos, melanócitos. Lembra lá da nossa base de como é formada as células do tecido epitelial. Então, essas células do tecido epitelial foram feitas para proteger o nosso organismo. Quando eu utilizo de uma agulha para inserir nesse tecido, eu estou eliminando aí a nossa impedância, o que é? Esse bloqueio, essa barreira que a pele tem como função, uma barreira protetora. Compreendeu isso? Entendido isso, você sabe por que a gente usa agulha, tá? Só que se você usar eletrodo, funciona também da mesma forma, comprovação científica sobre isso. Pode ser eletrodo de carbono, esses dois tipos a gente tem, tá? Você pode pegar ele maior e utilizar eletrodos maiores. Eu tinha maior, isso aqui eu cortei, tá, gente? Para poder fazer vários canais, ok? Então, você pode usar eletrodos autoadesivos para fazer eletrolipólise. O que é importante saber? Não basta fazer eletrolipólise. Você tem que saber qual a frequência portadora,
qual a frequência modulada, o tempo que você está colocando, qual a amperagem dessa frequência, tá? É importante saber isso para saber se você está fazendo uma eletrolipose correta. Qual é o tipo de eletrolipose que eu recomendo para vocês? Eu vou falar disso agora. Vamos lá. Vamos para a nossa aula de eletrolipose. Então, a eletrolipose é uma técnica incrível, tá? Destinada ao tratamento das adiposidades localizadas, ligada a uma corrente elétrica de baixa intensidade, que vai gerar aí uma transformação, uma mudança, um esvaziamento desse adipócito, e gerar um processo de emagrecimento, estímulo de emagrecimento, de redução de gordura localizada, ok? Então, por que eu vou trazer de emagrecimento também? E aí vocês vão entender o meu raciocínio fisiológico para o que eu estou explicando para vocês, tá? Vamos lá. Quando eu penso em eletrolipólise, gente, eu tenho que pensar uma coisa. O que essa corrente elétrica traz no meu tecido? O que o meu corpo interpreta quando eu recebo uma corrente elétrica de baixa intensidade como a eletrolipose? O que o corpo entende, tá? Primeiro, eu tenho um mecanismo aí de aumento na temperatura local, ou seja, eu tenho um processo de vasodilatação. Vasodilatação, gente, é a abertura dos capilares sanguíneos. Então, o meu capilar sanguíneo, ele entende que está tendo um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico acelera as partículas, tá? Acelera as partículas que existem nas células e, consequentemente, as células, por estarem em atividade maior, exigem que os capilares tragam mais oxigênio, porque já que elas estão precisando de mais energia para se movimentar, e oxigênio é a principal fonte geradora de ATP. Lembra de ATP, nossa moeda energética do corpo. Então, por consequência disso, eu tenho um processo de vasodilatação. Aumento desse aporte sanguíneo, ou seja, da chegada de oxigênio, eu tenho essa troca de oxigênio por CO2 nesse tecido. Então, as hemácias vêm lá, deixam oxigênio e vêm através das artérias e vão através das veias para colocar para fora esse CO2. E eu tenho, assim, um efeito sistêmico de aumento do metabolismo. Por que a gente fala de aumento metabólico, gente? Quando eu aumento a atividade celular no local, na região ou como um todo, tá? Eu tenho um aumento metabólico. Bora lá. Tomar água. Como é que aplica? Como é que eu coloco só? Já entendi isso. Então, dentro do processo dos efeitos, a gente vai ter aí a aplicação de uma corrente de 10 a 30 Hz. Vou já falar o que é que eu prefiro para vocês. Com agulhas ou eletrodos. Eu vou ter um campo elétrico formado entre os eletrodos, que vai promover uma série de efeitos fisiológicos no meio intersticial do local, favorecendo trocas metabólicas, sobretudo lipólise. Eu vou ter a liberação do hormônio lipase sensível. Esse hormônio é o responsável por bater na porta do adipócito, ele vem cá a gordura, bota para fora esse acetilglicerol que eu estou querendo você. Então, vou ter frequências que vão buscar a lipose por uma via específica, ativada através do sistema nervoso parasimpático, semelhante ao ultrassom em sua via fisiológica. O tecido adipócito branco tem uma forte ligação com corrente elétrica. A lipose é bloqueada por desinervação estimulada com corrente elétrica. E eu tenho um procedimento aí de baixo custo e alto resultado. Então, quando você vai olhar para uma eletrolipólise, às vezes você vai julgar ela. Equipamento barato. Estou com o equipamentozinho aqui para vocês, tá? Esse equipamento aqui é um Neurodin Static da Ibramed, tá? Neurodin Static. Tá aqui com os eletrodos de cima. Ele, não vou configurar aqui com vocês, tá? Não vou configurar. Vou falar sobre princípios, sobre como você tem que pensar. Não vou mostrar aqui. Eu trouxe para mostrar o equipamento para você. Mostrar que você pode usar com agulha ou com eletrodo. E que ele vai trazer efeitos comprovados. E é isso. Vamos lá. Muitos dos resultados que vocês veem em par, resultado impactante. Uma sessão só. Uma sessão de quê? Uma sessão só significa que a pessoa não foi mais na clínica? Será? Será que uma sessão só foi que a pessoa não fez mais nada? Comece a se indagar, tá? De algumas coisas. Vocês sabem que não é só isso. A gente não trabalha com passe de mágica, a gente trabalha com fisiologia, é isso que a gente está trazendo hoje para vocês aqui.
Então, quando você vai pensar agora em usar a eletrolipose, você vai ter que buscar, só me comprova. Qual artigo que está comprovando isso? Eu trouxe um aqui para você. Efeito eletrolipose na região abdominal, um relato de caso, tá? Electrolipose, effect in abdominal region, case report. A técnica de eletrolipose, tratamento e traz comprovação sobre isso. Gente, se vocês procurarem nas bases PubMed, Cielo, no Google acadêmico até, vocês vão achar artigos até hoje, muito recentes, sobre a evidência disso. E há anos, eu vou dizer a você, eu estou na estética para 6 anos que eu aplico e que eu vejo resultado, eu não vi ainda. Isso, não sei se cai de moda, se deixa de ter, só sei que não muda, tá? Esse resultado aqui você vai ver que é incrível. Então, quem faz tem resultado, quem não faz. E outra coisa, quem tem a técnica de fazer, uma técnica, por exemplo, eletrotermocarbo, quem é minha aluna tem essa técnica de associação eletrolipose e como é que você faz, como é que você aplica. Então, preste bem atenção que você usa carbox, eletro, manta térmica, algum processo ortomolecular. É incrível o resultado. Quem faz o SOS Detox já sabe como é. Eu chamo de SOS Detox e eletrotermocarbo, somente a associação. Então, é importante você ter clareza sobre isso, para depois não estar dizendo, não me disseram que funcionava tão bem, eu não sabia, agora vamos mostrar para vocês como é que você vai fazer essa técnica bem feita. Eu não vou só explicar sem dizer a você. Então, você precisa esterilizar o equipamento, tá? Se você principalmente usar com agulha, tomar muito cuidado. Lembrar sempre de usar álcool 70% ou clorexidina, tá? Limpar o local, limpar a região. Você precisa de suas mãos, luvas. Cuidado na hora de pegar nas agulhas, ok? O lugar de pegar na agulha é aqui, ó, nessa parte de baixo, mais grossinha. Você não vai pegar na agulha na parte de cima, tá? Você vai pegar na agulha aqui nessa partinha de baixo. Tomar cuidado com a infecção, para você não ter aí o teu paciente com purido, com vermelhidão de maneira desnecessária, porque você infeccionou ele, ok? Preste atenção com isso. Vamos lá. Efeitos. Agora, procedimento. Como é que faz? Tira o print. Tira o print aí. Ixi, tô ficando sem voz. Ai. Tirou o print? Tira o print. Agora, ó, 40 a 50 minutos. Largura de pulso. 40 a 50 minutos. Largura de pulso de 250 microamperes, tá? A gente vai colocar essa amperagem. 250 a 2.500 a 4.000, tá, gente? Essa é a frequência, a largura de pulso que a gente utiliza. Frequência de 10 Hz é a frequência que eu utilizo normalmente. Tem alguns colegas de estética que gostam de utilizar 20 Hz, 25 Hz, que tem comprovação de vasodilatação, aumento metabólico, reoxigenação, tá? Então, só eu quero usar 25 Hz, pode usar também. Hoje a gente consegue esse resultado, né, normalmente utilizando essa frequência de 10 Hz. E vocês vão ver várias pessoas falando dessa frequência de 10 Hz. 10 Hz com uma frequência ideal. Por quê? Porque se assemelha à frequência que a gordura vai ter uma afinidade, ok? Aumenta a intensidade devido à acomodação neural e limite de dor. Então, lembra, a eletrolipose não precisa doer, não precisa estar lá, sabe, você matando o paciente. É um estímulo discreto, mas que você precisa, não pode deixar acomodar por completo. Ele tem que estar, sentiu ali, tá ok. Parou de sentir, você dá uma aumentada para que ele volte somente a ficar sentindo. Ele vai sentir um leve formigamento na região. É algo simples, discreto, ok? Não é algo que vai ser dolorido, é algo que é muito tranquilo dentro do processo. Então, você vai usar a agulha de acupuntura, tamanho médio. Qual o tamanho da agulha que você pode utilizar? Você pode usar 25 por 30, 25 por 40 ou 25 por 50, tá? Essa aqui que eu estou utilizando é uma 25 por 40, ok? 25 por 40. Acho que 25 por 30 é uma agulha muito pequena, tá? Essa aqui que eu estou utilizando é uma agulha 25 por... Vou ver se foca. Vai conseguir focar, não. 25 por 40, tá? Essa agulha. Deixa eu voltar aqui para mim. Aqui, ó, gente. É uma agulha grande, você acha? Não.
Já pode usar até 25 por 50, 25, já vi usando até agulhas maiores. Porque a agulha maior, entenda que essa corrente vai se dissipar por mais espaço. Ok? Mas isso aqui vocês vão entender daqui a pouco, que não tem tanta uma relevância tão grande, dado que a eletrolipólise não trabalha só efeito local, ela trabalha com efeito sistêmico. O resultado da eletrolipólise, gente, vai ser de 6 a 10 sessões para aplicação vertical. Como é que você vai fazer a aplicação, sócios? Eu tenho os planos de aplicação, tá, gente? Deixa eu voltar aqui até para mim, para vocês conseguirem ver os planos de aplicação. Quando é que eu vou aplicar? Eu tenho o plano 90 graus. Eu vou mostrar aqui a vocês o plano de 45 graus. Olha que a gente vai ficar bem direitinho nos planos, tá? 45 ou 30 graus. Dentro da eletrolipólise, acho que é só esses dois planos, tá, gente? Porque a gente não vai trabalhar muito. Só se o tecido for muito fininho, você vai entrar com ela assim, ó. Se for um tecido como região próxima às costas, região do braço, essa gordurinha debaixo do braço, tá? Você vai trabalhar com ela mais inclinado, com ela mais deitada. Mas você tem que entrar lá no tecido subcutâneo, lembra? Eu preciso atingir a gordura, eu preciso no tecido subcutâneo. Então, eu posso em gorduras em regiões maiores ir a 90 graus e deslizar no tecido. Lembra, gente, eu vou a 90, mas eu deslizo no tecido subcutâneo. Porque se eu for lá embaixo, certamente, como eu tenho 40 milímetros aqui, ó, eu vou tender a atingir o músculo. Eu não quero atingir o músculo, não estou fazendo dry needling. Não estou tratando liberação de pontos, gatilho. Eu quero fazer o processo de condução de uma corrente elétrica dentro do meu tecido adiposo. Então, eu vou chegar lá na minha gordura. Então, quando você chega na gordura, gente, você vê que desliza, é fácil. Se for no músculo, vai doer na pessoa. Ela vai sentir doer se você encostar no músculo. Então, toma cuidado para você não ir no músculo. A região que você precisa ir é na gordura. Entendeu isso? Entenderam isso aqui? Compreendeu? Bora lá. Entendi os planos de aplicação. Eu tenho que saber se a minha paciente tem gordura adiposada para isso. Beatriz, só que chegou agora, perdeu algumas coisas, tá? Muita coisa. Principalmente a parte de fisiologia, a gente perdeu um bocado. Então, vamos aqui que eu tenho mais coisa para mostrar a vocês. Então, coloquei o mecanismo de procedimento padrão obrigatório, tá? Procedimento padrão obrigatório, 40 a 50 minutos. Gente, eu coloquei 40 a 50 minutos, que é o que a literatura descreve. Quanto tempo eu deixo? Quanto tempo eu faço eletrolipólise? 1 hora. Anota aí, 1 hora. Então, vamos continuar aqui em nivelação, que agora eu vou começar com um assunto que eu gosto muito, sou fã, que é o nosso ultrassom. Vamos falar sobre ultrassom e como ele age no processo de lipólise. Quais frequências? Qual é o melhor ultrassom? Qual a profundidade? Para onde vai? Tá? Você sabe como é que funciona? Se não sabe, vamos ver agora como é que o ultrassom vai te ajudar nesse processo. Então, o ultrassom, onde eu vou ter aí uma emissão de uma onda sonora, um efeito de uma onda sonora no meu tecido. Deixa eu mostrar aqui a vocês, porque eu tenho que ficar passando em 2 lugares ao mesmo tempo e eu termino quase enlouquecendo. Ixi, só não consegui passar aqui mais. Então, ultrassom, seguindo Rodrigues e Guimarães, 1998, o aparelho de ultrassom terapêutico consiste em uma geração, um gerador que produz uma corrente elétrica, e esta corrente elétrica é convertida por um cabeçote transdutor em vibrações mecânicas através do efeito piezoelétrico. Como é que o ultrassom funciona? Eu tenho uma onda elétrica que vem através de um transdutor de uma fonte de energia, que vai trazer aqui essa onda até o meu cristal. Esse cristal está entre duas placas elétricas, e quando essas ondas entram em contato com esse cristal, ele emite uma vibração, e essa vibração causa um efeito fisiológico.
Esse efeito é conhecido como efeito piezoelétrico. Efeito piezoelétrico. E é assim que funciona. Quando o teu paciente, mas ultrassom é para ver bebê, é um efeito diferente, é um efeito para gerar uma imagem. Tá? Através de líquido, a gente consegue ver uma imagem, uma frequência diferente. A frequência da estética vai gerar uma transformação tecidual, ou seja, uma mudança que a gente vai falar sobre lipólise. Conseguindo compartilhar aqui. Vamos lá. Efeitos dos adipócitos. Os efeitos do... Gente, eu tenho alguns cabeçotes aqui, tá? Esse é uma ultrassom da Skinner. Aqui eu tenho ultrassom de 4 cristais e ultrassom de 8 cristais, tá? A diferença da quantidade de cristais vai me dizer o tempo que eu vou trabalhar com essa terapia. Quantos mais cristais eu tiver, menos tempo eu passo fazendo a aplicação. Eu só tenho um ultrassom pequenininho. Tá tudo bem, vai gerar efeito do mesmo jeito que esse daqui. A diferença vai ser o tempo de aplicação que você vai estar utilizando, tá? O tempo de aplicação. Então, é importante você saber de ultrassom como é que ele gera o efeito no tecido. Então, ele vai ter um efeito aí nos adipócitos, liberação de triglicerídeos, né? Ele pode liberar TNF-alfa, AMP5, gerando aí um processo de lipólise, que é quando eu vou falar hoje para vocês do ultrassom de 1 e 3 MHz, ou ele pode gerar o processo de apoptose. Então, lesão térmica da membrana celular, eu vou ter o efeito aí de esvaziamento. Lembra? Imagina, apliquei ultrassom, aí o efeito que eu vou ter. Então, quando eu aplico ultrassom, eu vou ter um efeito fisiológico no meu tecido, gerando aí, né? Deixa eu aqui mostrando para vocês. Quando eu aplico ultrassom no tecido, eu gero um efeito fisiológico, que normalmente é gerar lipólise, tá? Entendido isso, se vocês entenderem isso, vocês não precisam mais enlouquecer para saber qual é o efeito do ultrassom. Apliquei o ultrassom, eu tenho um esvaziamento do adipócito. Com sentido que, porque ele vai gerar aí a aceleração dessas partículas, e a aceleração vai ativar e trazer catecolaminas, hormônio lipase sensível, que vai bater na porta do adipócito, mandar ele esvaziar, sai, porque eu vou precisar dessa energia. E esse é o efeito que o ultrassom vai gerar. Uma lesão térmica, ele pode gerar microlesões, ou pode só estimular catecolaminas e hormônio lipase sensível. Depende do tipo de ultrassom que você usa, se é um ultrassom instável ou estável. Vocês vão ver sobre isso. E o ultrassom estável é o ultrassom, normalmente a gente chama de estável ou fisiológico. É o que não vai gerar lesão. Esse ultrassom é o que a gente usa na terapia de 1 ou 3 MHz, tá? É o ultrassom estável. Isso aqui, por exemplo, eu tenho a variação. Eu posso dar nesse aqui o efeito de 1 ou de 3 MHz, ok? Eu posso usar aqui o de 1 ou 3 MHz. Tem alguns aparelhos que são únicos ou outros que trabalham com essa modulação, porque o cristal ele pode sofrer uma variação. Se vocês entendem que o cristal pode sofrer uma variação, você vai configurar ele para o que você quer. Então, só qual que eu uso? Qual o ultrassom que eu vou usar? Qual o melhor para que eu use? Vai depender do qual o teu objetivo. Se eu quero gerar lipólise, isso também vai gerar qual a profundidade que eu quero chegar com esse ultrassom, tá? Qual a profundidade que eu quero chegar com esse meu ultrassom. Se eu quero gerar lipólise, eu vou utilizar um ultrassom de 1 e 3 MHz, tá? 950, gente. Se eu tenho 950, chamam de cavitadores, é quase 1, tá? Não tem muita diferença. Existe uma diferença, sim, por isso configuraram, mas a diferença não é tão grande. Então, muitos que têm, o meu é 950 kHz, é quase 1 MHz. Então, vai ter um efeito próximo aí, um efeito de 1 MHz e a profundidade também. Então, doses acima de 2 watts por centímetro quadrado estacionado vão gerar aí a famosa cavitação instável, tá? Lembra, estável 1 em 3 MHz, vai estar aí até 3 watts por centímetro quadrado, ok? Que é 3 watts por centímetro quadrado, gente, é a frequência dividida pela era, tá? É a minha potência dividida pela era do meu cabeçote. Vai dar aí, normalmente, 3 watts por centímetro quadrado. E quase todos os aparelhos vai dar isso. Eu vou ter aí uma alta frequência de 1 em 3 MHz, média frequência de 80 a 950 kHz, tá? Gente, tá aqui de 80, é porque normalmente tem aparelhos hoje de 650, de 80, né? Tem um híbrido agora que tem 80. Então, tem variações
que trabalham essa frequência, média frequência que eu estou trazendo para vocês. Equipamento da Medical Sun, né, trabalham essas frequências médias. É importante que você tenha clareza sobre isso agora na hora de estudar, tá? E uma coisa que você precisa observar é sobre a profundidade do teu ultrassom. Então, a profundidade da onda no tecido é inversamente proporcional à frequência. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Então, eu tenho ultrassom de 1 MHz e de 3 MHz. O que era conhecido? Que o de 3 MHz trabalharia a parte da estética, porque só chegaria aqui. Só que, olha o 3 MHz, quantos centímetros ele atinge? Só 1,2 centímetros, de 1 a 2 centímetros abaixo da pele. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho capas pequenas, tá? Capas de gorduras pequenas. Ok? Então, ele começa forte aqui, ele vai se dispersando. Ele nem chega, ele pode chegar aqui, mas não chega, dependendo do que está sendo feito. Até porque o tecido adiposo, ele é um refrator de onda sonora. Ele bloqueia a passagem de onda sonora. Quanto maior a capa de gordura, mais embarreirado vai ficar essa onda. Então, de 3 MHz, não vai atingir uma profundidade tão grande quanto outros ultrassons. Entenderam isso? Então, o ultrassom de 1 MHz, ele vai ser um pouco mais profundo nessa onda. Então, ele vai chegar aí de 3 até 3,5, tá? 3,5, 3 a 4, tá, gente? Não chega a 5, não, tá? Mas essa onda é o que? Ela concentra e vai espalhando. Ela concentra e vai espalhando. Então, ela vai se difundindo nesse tecido. Então, de 1 MHz, ele vai um pouco mais profundo. Teoricamente, a gente usava, na fisioterapia, se escuta falar que 1 MHz era para osso, para músculo, para regeneração, para lesão, para analgesia, para desinflamação. O que vai mudar são os parâmetros que você usa, mas nesse sentido aqui eu quero usar para gordura. Então, se eu tenho um paciente, gente, eu vou dizer a você, se o paciente só tem 1 ou 2 centímetros de capa de gordura, ele não está na estética, tá? Ele tem pouquinha gordura, tá? O paciente da estética está aqui, ó, de 3 a 5, a 6, 7, 8, 10 de adiposidade. Então, eu prefiro utilizar equipamentos com 1 MHz. Onde é que eu uso 3 MHz? Se eu usar papada, regiões menores, região de braço, pós-operatório, é quando eu uso 3 MHz. Mas eu quero utilizar para gordura, eu vou utilizar 1 MHz, dado que a minha frequência vai mais profunda, porque a profundidade da onda do tecido é inversamente proporcional à frequência. O que é que isso quer dizer? 3 é maior do que 1. Mas 3 vai mais superficial, vai mais em cima, é maior, vai mais em cima. 1 é menor, vai mais embaixo, menos, vai mais baixo, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma de 950, ela vai mais baixo ainda. Se eu tenho de 650, ela vai mais baixo ainda. Se eu tenho de 40, ela vai mais baixo ainda. Entenderam isso? Mas lembra que isso vai mudar de equipamento para equipamento e qual o fundamento que você está querendo utilizar para gerar esse processo. Então, eu vou ter aí utilizar alta frequência, né? Alta frequência, 1 ou 3 MHz. Eu posso dar sim associado à eletrolipose. Tanto é que a gente tem equipamentos como Ecos, Vibria, a gente tem o Hybrid, tem vários equipamentos que vão fazer essa associação, essa união de ultrassom a uma eletrolipose ou uma corrente citomotora. Então, preste atenção para você saber utilizar. Tudo isso vai gerar lipólise. Tem altos índices de evidência científica. Posso utilizar com corrente citomotora ou não. Vai ter um efeito térmico. Vai gerar lipose. Posso fazer fonoforese também, que é a aplicação de um gel à base com cafeína, com algum ativo lipolítico, para permear nesse tecido. Por exemplo, dou uma sugestão aqui de vocês mandarem manipular um gel na farmácia de manipulação com 5% de cafeína. E aí, claro, você vai fazer 2 tratamentos ao mesmo tempo, que é a permeação desse ativo e o estímulo do ultrassom, tá? É o chamado fonoforese. Muito conhecido, tá? Esses termos. Então, entendido isso, bebês, entendido isso, agora a gente vai para um terminho. Deixa eu ver se agora eu não consigo compartilhar.
não estou conseguindo mais compartilhar aqui com vocês, que é ultrassom de baixa frequência, que ele vai gerar o quê? Apoptose. Apoptosis. Vocês querem ver? Vou já dar uma prévia de vocês como é o princípio de apoptose. Volta aqui para mim. Estão prontos para ver? Vou mostrar a vocês como é que acontece o princípio de apoptose. E aí, gente, ó, como é que vai acontecer, tá? A desestruturação da célula completa por apoptose. Eu tenho as caspases e as procaspases quebrando as estruturas de dentro da célula. E aí elas vão se reproduzindo, ó, é como se fosse uma autodestruição, tá? E aí, ó, eu vou ter a chegada aí na célula do fator de necrose tumoral, ou da célula killer, tá? Que vai ativar o processo de apoptose, fazendo com que ela se ligue, né? Despertando na célula internamente esses receptores que vão causar essa morte em cascata, tá? Essa morte celular. Dentro desse processo, eu vou ter aí, ó, o FAD se ligando, vai formar aí a primeira procaspase e, consequentemente, entra no processo de cascata, ó. Cascata das caspases. E aí elas vão se duplicando até a célula e toda, externamente, vocês vão ver agora, virando os corpos apoptóticos, tá? Que vão ser metabolizados e vão para a via convencional de eliminação. Entendido isso, bebês, o processo não vai adiantar você querer gerar resultado utilizando só uma via. Sóstenes, qual é, agora o ultrassom, tá, gente? Qual o ultrassom que eu gosto de utilizar? O ultrassom de 1 MHz, utilizo pela profundidade, se eu vou tratar gordura, harmonização corporal. Você tem que entender também que não é só usar 1 MHz, qual é a frequência que eu uso? De 0,6 a 0,9 watts, tá? De aplicação para atingir gordura e gerar lipólise. Aí, ó, vamos lá. Vamos, você indica algum ultrassom? Gente, o ultrassom que você vai utilizar hoje é o ultrassom que você pode comprar. Não sei qual é a situação que vocês estão. Existem vários tipos de ultrassons, custo-benefício. Hoje a gente tem muitas plataformas que trabalham em conjunto. Então, vocês podem utilizar aí, por exemplo, plataformas. Eu tenho o Híbrios da Dox, tem o Hybrid da HTM. Existem outras plataformas como o Vibria Max, que trabalham em captação de baixa, captação de alta, eletroestimulação, ok? Existem equipamentos como esse aqui que eu uso, da Skinner, que dá um resultado incrível. Esse aqui é quase sabe? É incrível isso aqui. Pela rapidez que eu consigo tratar e gerar muita lipólise com ele. Só existem 3 mecanismos que a gente trabalha na estética: necrose, apoptose e lipólise. Qual a rota vai eliminar melhor? Vai ser a rota que eu gosto de utilizar combinações. Porque tem células que eu vou atingir gerando apoptose, mas tem outras que eu não consigo gerar apoptose nelas, mas eu consigo esvaziá-las. Lembra, o corpo ele é resistente, gente. E ele se torna resistente à apoptose, ele cria resistência à lipólise. Por isso que você tem que causar alterações nesse corpo, nesse tecido, para que você consiga atingir uma maior quantidade de células. Então, não existe uma via preferencial, existem combinações de vias que vão gerar o teu resultado. Por isso que eu não gosto de credibilizar um tratamento a equipamento nenhum. Eu credibilizo ao que vocês fazem. Né? Vocês que são minhas alunas, vocês que estão aqui comigo. E aí, ó, qual a frequência indica uma ultrassom de 3 MHz? Essa mesma frequência, tá, amor? Mas você vai utilizar uma frequência, depende do que você está utilizando, até 3 watts por centímetro quadrado que a gente utiliza. Você pode baixar essa dose, ok? Baixar essa dose para uma dose menor e você vai atingir, vai ter uma afinidade maior com a célula de gordura. Se você usa altas doses, você vai ter um aquecimento e essa onda não vai permear, não vai entrar nesse tecido. Então, se o teu ultrassom está aquecendo muito superficialmente, consequentemente, não está penetrando tanto no tecido. Com a corrente russa, consigo fazer eletrolipólise? A gente consegue. Sejam com as frequências portadoras de 1000
tá? De 1.000 ou de 2.500, que é corrente russa, 2.500, corrente Alce, 1.000, tá? Você vai conseguir gerar esse processo de depósito também. O que é que você precisa? Colocar na amperagem correta, colocar na frequência e no tempo correto.